Direto da redação. A coluna do jornalista Roberto Barbosa, desse humilde, esse pobre escriba que vos fala, noticiou aqui em primeira mão, furos de reportagem praticamente, foi a coluna Revista Viu, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mela a tentativa do fundo BTG Pactual e também do fundo Itaipava de se apossar de uma debentures bilionária do empresário Eike Batista. A coluna ela destaca, que eu vou ler a nota, você vai conferir aí na tela, ela destaca aqui o seguinte: o Procurador-Geral da República, PGR Paulo Gonet, acaba de frustrar expectativas do Banco BTG Pactual e do Fundo Itaipava em relação às debêntures oferecidas pelo empresário Eike Batista em seu acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. Os papéis foram arrematados pela corretora Argenta em 2021 por 612 milhões de reais. E a disputa judicial chegou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Dias Toffoli decidiu, em dezembro de 2024, que o BTG e o Itaipava tinham direito de preferência para aquisição, pelo mesmo valor pago pela Argenta. Aqui está a pegadinha. A Argenta venceu, comprou, mas o ministro, uma decisão monocrática, ele decidiu que o BTG Pactual e que o fundo Itaipava, eles tinham direito de adquirir esses papéis pelo mesmo valor da Argenta. Mas agora vem aqui na segunda nota, que é intitulada Jogo Bilionário 2. Segundo fontes do mesmo mercado, o valor atualizado das debêntures já ultrapassa 2 bilhões, podendo gerar rendimentos de 300 milhões anuais até 2050. E esses rendimentos seriam suficientes para quitar todas as multas e dívidas de Eike Batista, além de compensar investidores lesados. E na terceira nota, e aqui vem então assim um fechamento, destaca que a petição de Gonet solicitou a reconsideração da decisão de Toffoli, argumentando que essa medida ela era lesiva ao Estado e aos credores e também aos investidores prejudicados, já que os recursos seriam drenados para o BTG e o Itaipava. E em resposta à petição, Toffoli, ele voltou atrás, ele reconsiderou a decisão que beneficiava o BTG Pactual e o fundo Itaipava e mandou a decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E você confere aqui na revista, que tem aqui na coluna um trecho aqui da petição do Gonet, né? Do Procurador-Geral, Paulo Gonet, e veja então que foi uma reversão em relação ao pleito do Banco Pactual, um negócio assim bilionário, e pelo menos por hora o BTG e o Itaipava deixaram de ganhar. Essa mesma reportagem ela é desdobrada aqui no Diário da Guanabara, que repercutiu essa nota aqui, a reportagem. Você tem ela mais detalhada aqui na reportagem do Diário da Guanabara, que você confere aí, está passando aí na sua tela. Mas eu tenho comigo aqui já nos estúdios Viu Digital, virtualmente, o economista, presidente da Abradim, o Aurélio Valporto, que acompanha essa situação e tem conhecimento, já acompanhou essa situação, vem de longe acompanhando essa situação, e ela tem impacto, tem reflexo também para pequenos investidores. E a quem cumprimento, Aurélio, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Roberto, bom dia, espectadores do Viu Digital. Aurélio, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, eu queria que você avaliasse o real impacto disso, o valor, como é que essa debênture, porque se tão bilionária, isso aí, porque eu acho que isso é um seguro, uma garantia do Eike Batista, qual a expectativa que isso gera a partir de agora, com essa decisão jogada para o plenário do Supremo Tribunal Federal? Roberto, eu não sei se você está ciente, quem rastreou essa debênture e entregou ela para a Justiça foi a Abradim.
fomos nós que descobrimos essa debênture que estava sob diversas camadas de fundos de investimento e entregamos ela para a Justiça de Minas Gerais, a falência da MMX Sudeste, para que ela fosse vendida e os seus recursos revertessem em favor daqueles que haviam sido lesados na falência, né? Que perderam os recursos da falência, especialmente os credores, e posteriormente o que viesse a sobrar, que servisse para pagar investidores lesados em outras empresas do Grupo X, a delação premiada do AIC, etc. Ocorre que isso aconteceu em 2021. Em 2021 havia uma série de incertezas quanto ao futuro dessa debênture. Era possível até que ela não viesse a se concretizar. Ela se baseia em rendimentos oriundos do projeto Minas Rio. Então, ela não é uma debênture em que a Anglo-América garante um pagamento mensal para ela. Não. A Anglo-América garante que, em tendo lucro, em tendo um EBITDA, um lagida, um lucro antes dos juros, depreciação, amortização do projeto Minas Rio, essa parcela desse lucro vai ser revertida em pagamento da debênture. Então, a debênture dependia do êxito do projeto Minas Rio, que, embora em 2021 fosse indicado, tivesse indicado que estava indo bem, já havia essa indicação após as análises do projeto, que era um projeto que tinha um futuro realmente muito lucrativo, não havia dúvidas ainda quanto à viabilidade. Hoje, essas debêntures elas começariam a pagar em 2021, né? Nós sabíamos que elas começariam a pagar esses cupons mensais, esses pagamentos, esses rendimentos mensais a partir de 2025 e durante 25 anos, até 2050. E hoje nós já podemos calcular com uma precisão bem grande que essa debênture vai pagar coisa de 50 a 60 milhões de dólares por ano, corrigidos pelo CPI, ou seja, pelo índice de inflação americano, durante esses 25 anos. Cada ano vai haver um rendimento de 50 a 60 milhões de dólares, dependendo do lucro que o projeto dê durante 25 anos. E esses rendimentos, ou seja, a debênture hoje ela vale muito mais do que valia em 2021, quando ainda pairavam uma série de dúvidas quanto aos rendimentos futuros que poderiam advir dessa debênture. Então, é lógico que hoje nós sabemos que essa debênture ela tem o potencial de pagar todos aqueles que perderam nos investimentos das empresas X, inclusive os credores da MMX Sudeste, os credores de demais empresas e, enfim, a delação premiada do AIC, em que ele denunciou, inclusive sabemos disso por notícias de jornal, que ele denunciou o próprio André Esteves por manipular, CEO do BTG, por manipular o mercado e praticar crimes de insider trading, segundo a delação do AIC, segundo as notícias que saíram no jornal, através de P-Notes. Então, essa debênture ela tem a capacidade, né, o potencial de ressarcir todo essa esteira de agentes que foram lesados nas falências e em operações em que o próprio AIC delatou que cometeu erros. E depois disso, além de ressarcir toda esses credores, investidores, etc., ela poderá reverter até para o próprio AIC também o que vier a sobrar disso aí. Então seria absolutamente injusto transferir essa debênture para o Fundo Itaipava e o Banco BTG, e principalmente porque nós tivemos acesso ao
suposto direito de preferência alegado pelo Fundo Itaipava, e ele de forma alguma existe, faz nenhum sentido, não faz absolutamente nenhum sentido, é um direito de preferência inexistente, e ao nosso ver isso acabou induzindo o judiciário ao erro e o que levou o ministro a tomar aquela decisão de conceder, de adjudicar a debênture ao fundo BTG, ao fundo Itaipava e ao banco BTG. Felizmente houve um embargo de declaração interposto pela Abradim, questionando isso, inclusive mostrando que esse direito de preferência de forma alguma existia, que o judiciário estava sendo ao erro, e concomitantemente, agora estamos sabendo através de você, que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, através do Goni, né, o Procurador-Geral, entrou com uma petição com embargo de declaração também, com efeitos infringentes, pedindo para que essa adjudicação fosse desfeita, porque seria lesiva ao Estado, aos investidores e aos credores. E, felizmente, o ministro Toffoli acatou as alegações, que eram muito consistentes, e votou atrás na sua decisão de adjudicar ao BTG e ao Itaipava. Agora isso vai ser julgado por um colegiado, e no colegiado nós temos a percepção de que uma decisão muito mais justa a respeito do destino dessa debênture vai ser tomada. O Aurélio, eu resgatei aqui a reportagem, nós resgatamos aqui a produção, de 25 de junho de 2021, do Portal Viu. Fundo secreto de 750 milhões de Eike Batista vira alvo de disputa entre administradores de falência. Aí destaca aqui o primeiro trecho da reportagem. A Abradim, Associação Brasileira de Investidores, descobriu um fundo de investimento de Eike Batista com debêntures estimadas pela entidade em 150 milhões de dólares, que daria na época, né, 750 milhões de reais. Estavam escondidos sob vários veículos de investimento. Os títulos agora eles são disputados pelos administradores das falências da empresa do extinto Grupo X. Isso aqui na época, noticiou em 2021. Então talvez aqui você está se referindo a essa iniciativa da Abradim, que na ocasião, lá em 2021, foi tema de uma reportagem aqui do Portal Viu. Então está resgatada a reportagem. Exatamente. Nós rastreamos a debênture, que estava sob uma série de camadas de fundos, e o fundo Itaipava era cotista de um desses fundos, né? O FIP Botafogo. E o direito de preferência que ele alega era sobre as cotas do fundo, jamais sobre o ativo, enfim, a debênture. E houve uma distorção criada aí por eles para induzir o judiciário ao erro. Tem um outro problema aqui que, para mim, demonstra uma certa má-fé, que o fundo Itaipava sempre soube, então, da existência dessa debênture, e ele chegou a fazer uma oferta à primeira vara empresarial de Minas Gerais, onde corria a falência da MMX Sudeste, de 200 milhões de reais, sem revelar que havia uma debênture que valia muito mais do que isso sob esse fundo, porque o fundo anteriormente tinha sido bloqueado. Né? E isso para mim é muito grave, né? Ou seja, o fundo Itaipava está desde o início com a intenção de capturar essa debênture, sabia da sua existência e não havia revelado a existência dessa debênture a primeira vara empresarial de Minas Gerais. Precisou a Abradim rastrear o ativo. Nós tivemos diversos indícios de que havia um ativo valioso por debaixo dessas camadas de fundos. Um deles foi a tentativa de desbloqueio pelo Banco Genial e a própria proposta do fundo Itaipava. Aí nós resolvemos investigar, fizemos um trabalho de rastreio nos cartórios do Rio de Janeiro e chegamos à escritura que identificava essa debênture, e a partir daí nós entregamos ela
à Justiça de Minas Gerais para que ela fosse vendida e ressarcisse de forma justa aqueles credores e demais lesados. Agora, com esse montante dessa debênture aí, você equaciona vários problemas, né, que são deixados com o Eike Batista aí com relação a credores, a investidores. O Eike Batista, de certa forma, exatamente, com esse recurso, ele daria uma limpada na ficha dele, né, o Aurélio? Exatamente isso. Isso resolveria o problema, daria uma lustrada, né, no Eike, e sobraria ainda, muito provavelmente, recursos para ele voltar a investir. Né? Nós vimos recentemente ele anunciando investimentos na Supercana. Ele sempre tem procura essas novidades para investir, né, na Supercana, e a partir da Supercana, do bagaço da cana, produzir plásticos biodegradáveis. É uma proposta bastante interessante. Agora, isso demanda muitos recursos. É lógico que essa debênture, ela primeiro tem que ressarcir todos aqueles que ele ainda deve, né, como credores, o Estado, através das suas multa na CVM, multa na Justiça do Rio de Janeiro, pagamento da delação premiada, e a partir daí, esses recursos que certamente serão suficientes para pagar todos esses, e o que restasse disso poderia financiar as atividades empresariais que ele vem tentando retomar. Mas ele também, ao mesmo importante. tempo... que ele seria importante para a economia, né? Para a economia do Rio de Janeiro e do Brasil. Seria muito importante. Não, e ao mesmo tempo que ele tem essas ideias, e que ele tem, por exemplo, essa perspectiva, e ele tem as ideias, ele consegue, e se for uma ideia viável, o mercado de repente compra a ideia. O governo acaba de anunciar agora, por exemplo, o aumento na mistura do etanol com a gasolina, para se livrar da importação da gasolina. Isso abre uma perspectiva para o mercado sucroalcooleiro, para o mercado de cana, não é? Para a produção de etanol no Brasil. Então não são negócios assim muito fora de perspectivas, não. São negócios que eles têm viabilidade. Eu não conheço a qualidade da Supercana, mas que vai haver um fomento na produção de cana a partir desse incentivo do governo. Isso daí vai, né? Então é só uma projeção que a gente faz aqui. Essa Supercana, pelo que eu li, ela é uma espécie, uma mutação genética que produziria não só mais álcool, mas também mais bagaço da cana. Né? E o bagaço da cana serviria para a industrialização desses plásticos entre aspas, né, biodegradáveis. Que teria uma utilidade, teria a capacidade de substituir, segundo as informações, os plásticos, grande parte, né, dos plásticos que nós temos no Rio de Janeiro, que causam problemas nas praias, né, os animais marinhos que comem, morrem, enfim, e contaminam inclusive as pessoas por consequência, né, pessoas que se alimentam desses animais. Enfim, e quanto ao combustível, sim, o governo pretende... na verdade, o Brasil ele já é praticamente autossuficiente no refino de gasolina. Né? Existem períodos em que ele... porque houve um aumento com o crescimento da economia, houve um aumento do consumo, o Brasil passou a importar um pouquinho mais de gasolina, mas é uma quantia, uma percentual relativamente pequena, tanto é que seria coberto por esse pequeno aumento na proporção do álcool no combustível. Nós temos, existe muita coisa, você sabe que eu gosto desse setor, né, do setor energético, gosto de estudar ele. Existe uma falácia muito grande que fala, olha, a Petrobras está subsidiando o petróleo importado. Não está. O custo de produção e refino da Petrobras aqui no Brasil é muito barato. E 95% dessa gasolina, aproximadamente, é produzida aqui no Brasil a um custo muito baixo. Então, se eu tenho 95% da gasolina produzida, vou chutar preços, custos aqui, apenas a título ilustrativo, por R$1, e apenas 5% importado por R$2,
o meu custo vai ser 95% de R$ 1, 95 centavos, mais 10 centavos, mais 5% de R$ 2, 10 centavos, R$ 1,05 de custo final. Então a Petrobras não está subsidiando o combustível, ela está subsidiando, isso sim, os importadores independentes, que dependem de importar essa gasolina para vender aqui no Brasil, quando esse combustível deveria ser integralmente importado pela Petrobras e, como eu acabei de explicar, diluído no seu custo, né? Então, para manter esses importadores independentes, a Petrobras pratica preços muito mais elevados do que deveria, tanto no diesel quanto na gasolina, como no gás liquefeito, no GLP. Tem que ser refeita essa forma da Petrobras trabalhar os seus custos, porque isso vem penalizando os brasileiros e, consequentemente, toda a economia brasileira. O Aurélio, agora com relação a essas debêntures do Eike Batista agora que vai para o plenário do Supremo, isso tem data para ser julgado? O Supremo ainda deve anunciar isso em sua pauta, né? Não tem data para ser julgado ainda. Então deve ser oportunamente divulgado. Vai pautar ainda. Exatamente. Não vai ser uma coisa para o momento, né? Inclusive, nós recebemos informações de que certamente que eles haviam depositado, que o BTG e o Fundo Itaipava haviam depositado o pagamento da debênture, e com esse julgamento adiado, né, esse pagamento que está lá fica com rendimentos muito baixos e isso vai causar certamente um grande prejuízo financeiro para eles. Eu imagino que eles devem estar pedindo para retirar os pagamentos. Perfeito. Aurélio Valporto, economista, muito obrigado aqui pela sua participação, tá bom? Aqui no direto da redação aqui. Esse vídeo ele vai ficar disponível daqui a pouquinho, vai ser distribuído aqui ao recorte para toda a rede social. Muito obrigado a você e tenha aí um bom dia. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia.